Vamos compartilhar aqui agora um pouquinho da palavra. Eu quero ser bem rápido, vou tentar. Eu queria até dar só 15 minutos, mas vou tentar. Hoje eu queria falar um pouco daquilo que até foi falado ontem, com os jovens aqui, e foram falados sobre o filho pródigo. Mas antes de falar do filho pródigo, eu gostaria de até, se conseguisse projetar aqui, se não me falha a memória, é João 1,12. Se quiser projetar, se quiser colocar aquele som de fundo, não tenho problema com isso. Eu estou de boa. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o quê? Poder. De serem o quê? Filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Feche seus olhos. Pai, tua palavra, Deus, ela não volta vazia. Há alguma revelação, Senhor, na tua palavra, sempre aos nossos corações. Então, Senhor, essa é a minha oração. Esse é o meu pedido agora, Senhor, para que a tua palavra se revele aos nossos corações nesta noite. Para que, Deus, a gente possa sair daqui, Senhor, consciente de quem nós somos. E nós somos filhos. Filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero então hoje trazer, talvez afirmar na sua consciência que você tem um pai. E esse pai é Deus. Você tem, talvez, o seu pai ainda é vivo. Talvez você tenha ainda sua mãe viva. Hoje é dia das mães, então também já aproveitando, feliz dia das mães. Temos aqui uma apresentação já, as crianças vão apresentar, tem uma surpresa. Então eu tenho pouco tempo até mesmo para escorrer uma palavra. Então eu não quero nem ler muito, eu quero como se fosse um bate-papo, escorrer o texto aqui com vocês e falar sobre você não é órfão. Você, diga para o nosso lado, você não é órfão. E o texto de Lucas 15, que todo mundo aqui conhece, a partir do versículo 11, ele vai falar da parábola. Alguns falam do filho pródigo, outros do filho perdido, e eu já trouxe uma palavra onde o pai que é pródigo, onde o pai que é generoso, o pai ele é amoroso, o pai ele nunca deixou de amar o seu filho, ou seja, Deus nunca deixou de te amar. Sabia disso? Nos seus piores dias, nos seus piores ou nos nossos piores momentos, nos dias onde a gente não está servindo ao Senhor, nos dias onde a gente parece estar distante de Deus, Ele não deixou de te amar. Ele sempre te amou. É por isso que hoje você está aqui, resgatado do mundo. É porque o Pai adotou você. E eu já discorri aqui muitas vezes sobre a minha alegria de ser um filho adotado. Não pelos meus pais, porque meus pais são biológicos, são verdadeiros, mas adotados por Deus. Porque um dia eu me desagarrei do Senhor e Ele me adotou. Só que como Ele me adotou? A sua adoção, a minha adoção, ela foi um parto. Sim, ela foi a morte de um filho, um sofrimento sem igual, qual a gente não consegue nem mensurar. Com o sofrimento Jesus sofreu naquela cruz. Talvez, não sei, nunca vou saber, e só se a gente chegar lá para Jesus e perguntar: Jesus, você sabe, mas Ele é Deus, então tu sabes quais as dores de parto que a mulher sofre, e a dor que o Senhor sofreu foi pior do que uma dor de parto. O Senhor, Ele chegou a suar sangue. Uma lança transpassou o nosso Senhor, uma coroa de espinho foi colocada em sua cabeça, chicotadas. Você já viu como é que era o chicote romano antigamente? Ele era feito com pontas de osso, e conforme cada chicotada era uma arranca-pele. Então quando ele dava uma chicotada, arrancava um pedaço da pele, meu irmão.
A cada chicotada que Jesus tomava era para eu estar ali. Era um filho adotado. O Senhor, Ele aguentou, Jesus aguentou até o fim. E quem diz o Pai? Vendo o seu filho sofrer, entregando o seu filho para pessoas ingratas, para pessoas que não o amou, para pessoas que o negou, na verdade, para pessoas que o escolheu para ser crucificado. Sim, fomos nós que escolhemos Jesus. Não fomos nós que o crucificamos, mas na hora de falar Barrabás e Jesus, nós escolhemos Jesus para ser crucificado. E Barrabás fora solto. O fato é que tudo isso, e o tema que eu coloquei para hoje é que você não é qualquer um. Diga para o irmão seu lado, você não é qualquer um. Diga para mais de um irmão aí, você não é qualquer um. Sabe por que você não é qualquer um? Porque você é filho. Sabe, mães e pais de plantão, ou filhos também, né? Você já escutou isso? Você já escutou do pai falar assim: filho, faça isso. Não, pai, mas fulano de tal faz isso. Mas você é meu filho, você não é o filho dos outros. Você faz isso. Mas o outro, mas você não é filho dos outros. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um, né? Você não vai fazer o que os outros fazem, porque você não é qualquer um. Às vezes os pais, e eu como filho, meu pai fala: não, você não vai fazer isso, né? Porque essa é a instrução, porque o pai quer o melhor, a mãe quer o melhor para o seu filho. Quem dirá o nosso Deus? Ele sempre quer o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Então, João 1, versículo 12, ele vai dizer: aqueles que creram em Cristo Jesus, eles foram adotados. E aí eu falo que é de grande alegria ser adotado, porque o Senhor, Ele olha para mim e fala assim, não, na verdade é eu que olho para mim e falo: Senhor, eu cheio de falhas, cheio de imperfeições, eu não seria um bebê se eu fosse um pai e escolheria. Eu não escolheria a mim. Cheio de imperfeições, cheio de manias, cheio de, sei lá o que, não tenho meu sangue, né? Você fala assim: não sei quem são os pais, não sei quais coisas emocionais ele está carregando. Um pai, quando vai adotar, ele olha tudo isso. E eu acho muito, até de forma, não sei como é que é, mas talvez você olhar, eu acho que é uma situação muito cruel, você olhar ali e falar assim: vou adotar um bebê, tem 10 bebês, você tem que escolher. Fala: meu Deus, como é que escolhe? Se tem 10, você quer levar os 10. São crianças, né? São bebês, você vai lá e fala assim: eu quero levar os 10, mas aí não, você só pode levar um. Mas Deus, Ele morreu por todos nós. Ele adotou você do jeito que você é, do jeito que você está. Ele já te adotou. Mas do jeito que você está, Ele não quer deixar você ficar. E eu quero discorrer um pouquinho sobre a parábola então. Lá em Lucas 15, 11, eu quero ler o texto e aqui a gente vai conversando e já a gente encerra. A parábola de Lucas 15, no versículo 11, ele diz assim: Jesus continuou, né? Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos povos.
Ele desejava encher o estômago com vagens e alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, gravem esse versículo, essa parte do versículo. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aqui nesse versículo 19 ele está ensaiando, aqui é um ensaio, ele está ensaiando um discurso, quando ele encontrar o pai. Então quando ele encontrar o pai, ele está falando assim: eu vou dizer isso aqui para ele, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E é isso. Aí ele fica imaginando: o pai vai me empregar, o pai vai me dar trabalho, e aí eu vou ter um salário para me sustentar, vou ter comida, vou ter o que comer, beber, e aí eu sigo a minha vida, está tudo certo. Bom, estando ainda longe, continuando no versículo 20, a seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda ao longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa, alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi o que? Achado. Meu irmão, esse pai aqui, ele não ama nada, né? O filho, na hora que ele foi dar o discurso, o pai nem deixou o bichinho terminar o discurso. Ele já acordou, fala: depressa! Sabe? Um pai que ama nem liga para as desculpas que o filho vai dar. O pai não vai nem ligar para o que aconteceu, porque o mais que o pai quer é abraçar e trazer para perto, é dizer que você é filho. E aqui, diante de órfão, eu quero dizer algo para você. Herança, já dissemos isso, mas eu quero repetir: a herança você só recebe quando alguém morre. E o filho, ele perde algo que nem é por direito dele, porque por direito dele é só quando morre. Herança só se dá quando morre. Então o filho, ele pede a herança e o outro aproveita, né? Aproveita, vai receber também, vou lá pegar a minha também, vamos embora. Mas hoje não é sobre este segundo filho, é sobre esse primeiro filho, é sobre a gente mudar a nossa mentalidade hoje, é sobre a gente hoje olhar para o nosso coração e falar: eu sou filho, e as nossas ações têm que ser como filho, fiel, como diz o Diego, né? Fomos fiéis, como diz o Clóvis, fiel ao Senhor, generoso a Deus. O fato é que esse filho não foi nada fiel. Ele chegou para o pai e pediu: pai, me dê uma herança, e foi viver a sua vida. Meu irmão, quando ele faz isso, a mentalidade desse filho, ele mata o seu pai em seu coração, em sua mente, porque ele pediu a herança e foi viver como se não tivesse um pai. Ele foi viver como se não tivesse alguém que se importasse com ele. Porque um pai é aquele que se importa, a mãe é aquela que se importa. Ele foi viver como se não tivesse família, ele foi viver como um órfão. Ele foi viver como um órfão. Entenda que muitas vezes nós agimos dessa forma, vivemos como órfão, não ouvimos mais o pai, não seguimos mais a orientação do pai, não buscamos, até mesmo, a gente está falando agora do Pai Celeste, nosso Pai Deus, a gente não buscamos conhecê-lo. E aqui o filho então, ele pega a sua herança e vai.
ele vai viver como órfão. Como órfão ele vive. E quando você... qual é a característica do órfão? Eu quero falar um pouquinho sobre a característica do órfão. O órfão é aquele que não tem pai, talvez não tenha pai nem mãe, talvez é órfão de pai, talvez é órfão de mãe. Mas esse caso eu quero falar que ele é órfão, porque ele foi viver sozinho. Então ele é órfão de pais. Né? Ele foi viver diligentemente, deixou o pai, pediu a sua herança e foi viver. E quando você vive como órfão, você tem a mentalidade de: eu tenho que fazer tudo, só depende de mim, porque eu não tenho ninguém para me ajudar, então eu tenho que ir para cima, eu tenho que fazer tudo. E essa é a questão, porque nós temos um pai que está aqui para nos orientar, e assim mesmo, ainda escolhemos viver como órfãos, escolhemos viver como aquele que não ouve seu pai. E ele foi viver dessa forma diligente, negligente, e acarretou nele perder tudo. Ele perdeu tudo. Ele pediu a herança, recebeu tudo e perdeu tudo. Porque sem o pai, ele ficou sem referência. Sem o pai, ele ficou sem a referência de amor. Uma referência de: olha, cuidado filho, não vai para aí, não vai para cá. Filho, investe. Filho, não gasta com isso. Olha filho, esses seus amigos estão junto com você, eles só estão afim do seu dinheiro, da sua grana. Filho, não faça isso. Ele ficou sem essa referência de amor, essa referência de cuidado. E muitas vezes nós vivemos desta forma. Nós vivemos como órfãos, sem a referência da palavra do Senhor, sem a referência de um pai cuidando da gente. E nós temos. Você pode ser até um órfão de seu pai biológico, mas você tem um pai espiritual que está sempre com você, e ele é o seu Criador. Foi ele que soprou a vida em nós. Nós devemos a vida a ele. A vida que temos é para ele. Toda a nossa adoração é para ele, somente para ele. Não há outro. A nossa vida é viver para Deus. E quando nós vivemos para Deus, Deus ele abre tantas portas para nós, não porque merecemos, mas porque ele é pai. Porque é um pai que cuida. Eu vejo que esse filho, ele foi viver como órfão. E aqui, quando eu disse para você, guarde esse versículo 17, porque aqui foi onde aconteceu a cura ali. Aconteceu a cura. Porque no versículo 17 diz assim: caindo em si. Ali ele percebeu: eu estou vivendo como se eu não estivesse alguém. Eu estou vivendo a minha vida como se eu não tivesse alguém que cuida de mim. Um Deus poderoso, um Deus majestoso, como se eu não tivesse um pai. E caindo em si, ele disse: quantos empregados? Aqui está a mentalidade de um órfão. Ele pensa que ele é um empregado. Você não é empregado, meu irmão. Você é filho. Você tem, você vai receber a herança no tempo certo. Na sua morte, se você estiver selado, você vai receber a sua herança. A herança de estar na eternidade com Deus, com o Pai, aquele a quem cuidou de você até aqui. Veja bem, você acha que tudo isso foi porque eu orei pela vida do Diego? Não, foi porque o Pai estava com ele. Você acha que foi porque alguém de repente só deu o tênis para o Clóvis? Não, isso foi porque o Pai usou alguém para dar, mas era o Pai olhando para ele. Era o Pai cuidando de tudo. O Pai está sempre cuidando. Quando nós nos colocamos como aqueles que foram adotados como filhos, porque um dia nós nos perdemos por causa do pecado, e o pecado nos separou dele.
E era necessário que alguém sofresse, que alguém fosse sacrifício, e Jesus foi esse sacrifício, trazendo a nós, novamente, a paternidade, sermos filhos. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, ele fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós fomos adotados. Você foi adotado. E hoje nós somos filhos. Nós somos filhos. Eu e você somos o bom propósito de Deus. Meu irmão, você é o bom propósito de Deus. Você é esse. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. Você é filho. Você não é qualquer um. Assim como nós não somos qualquer um, o nosso Deus também não é qualquer um. Então não devemos tratar o nosso Deus como qualquer um. Não devemos tratar o nosso Deus e viver a nossa vida de forma negligente. Nós temos um Pai como esse. Eu não sei se você consegue, quando você lê esse Lucas 15, né? Quando você vê o filho, ele vindo, já discursando aqui: eu vou chegar lá, vou falar que eu sou empregado, eu pequei contra os céus, pequei contra você, pai, e esse é o discurso. E aí quando o pai viu, o pai foi correndo ao filho. Por quê? Eu fico vendo isso porque o pai, ele tinha uma expectativa da volta do seu filho. Aquele que estava vivendo como órfão, como se não tivesse um pai, mas o pai sabia que ele tinha um filho. Então o pai estava sempre a esperar do seu filho, porque o que mais o pai quer é abraçar, é tê-lo junto, é crescer junto. O pai quer o filho ao seu lado, ele quer amar, ele quer sempre o melhor para o seu filho. E ele não sabia como o seu filho estava vivendo. O nosso Pai sabe como nós estamos vivendo. O nosso Deus, o Pai, sabe como nós estamos vivendo. Por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Por isso que o seu Filho, ao estar assunto aos céus, enviou o Espírito Santo para que continuasse o processo de sermos adotados. Porque agora mudou, né? Deus, ele já tinha assinado a carta de adoção. Agora ele tinha que mudar a nossa mentalidade. E o Espírito Santo está aqui nos convencendo do juízo, do pecado. Ele está sempre a nos convencer de que você é filho. Ele está sempre a nos convencer de que você é filho. Ele está sempre a nos convencer que, ei, pare de viver como órfão, pare de viver vivendo negligente, pare de viver a vida sozinho, porque você não está sozinho, você tem um pai que cuida de você. E olha só, o pai, ele adotou todos. Então quer dizer, o irmão que está do seu lado é seu irmão. O irmão que está do seu lado é seu irmão. É seu sangue, é sangue do sangue de Cristo. Porque pelo mesmo sangue nós somos remidos, nós somos lavados, nós somos curados. E hoje, por este sangue, o sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos salvos e adotados. Então você tem um pai. Você tem um pai que ama. Nós não podemos viver como qualquer um e também tratar o nosso Deus como qualquer um. Vivendo uma vida de rebeldia e desobediência, sabendo do tamanho do esforço do pai, abrindo mão do seu filho, sabendo o tamanho do sofrimento do filho ao resgatar os filhos para o seu pai, porque Jesus, ele veio e resgatou os filhos do pai, para os filhos que ele tanto ama, porque se ele não amasse, ele não daria seu filho. Você compreende esse amor do pai com você? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O Pai te ama.
a ponto de enviar o seu filho como cordeiro, a ponto de enviar o seu filho para morrer no madeiro, a ponto de ver o seu filho sofrendo. Veja o tamanho do esforço do pai, veja o tamanho do esforço do filho para resgatar os seus filhos perdidos. Veja o tamanho do amor do Espírito Santo em estar aqui insistindo em nos convencer que éramos filhos perdidos. Ei, éramos filhos perdidos, porque agora nós somos filhos achados, agora nós somos filhos adotados, agora nós somos filhos de um Pai Celestial, e Ele te resgatou através de Jesus. Você não é órfão. Entenda isso nesta noite, que você não é órfão, você não é qualquer um, você é filho. Não trate Deus de qualquer maneira, gastando a sua vida de qualquer maneira. Não trate Deus de qualquer maneira, fazendo as escolhas de um órfão. Não trate Deus de qualquer maneira, sabendo que sempre te tratou como um filho. Não trate Deus de qualquer maneira. O órfão, nós tínhamos aqui, esqueci agora ali na Tremembé, como é que era o nome? Não era FEBEM, né? Não era FEBEM, era FEBEM que era o nome? Acho que não era FEBEM o nome, mas onde ficam alguns, até mesmo esses, ficam os órfãos ali nesta rebeldia, porque vive como filho que não tem pai, vive como filhos que precisam fazer de tudo para ter as coisas, precisam agir de maneira violenta, precisam agir de maneira como se não tivesse um pai cuidando. Por quê? Porque não tem esperança. O órfão, ele não tem esperança, porque ele sabe que é órfão, então ele sabe que ele não tem um pai. Só que quando nós mudamos essa mentalidade, tiramos essa mentalidade de órfão e dizemos, nós somos filhos, nós temos a esperança de um pai que resgatou você. Então você tem algo para viver, você tem motivo para viver. Viva por esse Deus que te ama. Viva na obediência à sua palavra. Viva na obediência às suas instruções. No último versículo, e aqui eu quero encerrar, que foi a alegria do Pai, a expressão, que no versículo 24 ele falou, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Nós estávamos mortos e hoje nós temos vida. Sabe por que nós temos vida? Sabe por que nós temos vida? Porque você é filho. Você é filho. Você é filho. Você tem um pai. Não viva como órfão. Não viva com a mentalidade de um órfão que trata Deus de qualquer maneira, que vive a sua vida de qualquer maneira, mas trate Deus como pai. Faça como um filho perdido, que foi encontrado, achado. Volte para o Pai, porque o Pai está assim para você, de braços abertos. É um Pai que Ele não vai ficar fazendo perguntas para você. Ele não vai ficar, filho, por onde você andou? Filho, por onde você gastou o dinheiro que eu lhe dei? Filho, o que você fez com a sua vida? Filho, por que você está sem tênis, sem sandália? Por que, filho, você está sem roupa? Por que, filho, você está tão sujo assim? Porque o órfão, ele tem a mentalidade de fazer de tudo, até comer a comida dos porcos. Mas filho não. Filho, o pai não deixa. Ele não, a palavra do Senhor fala que ele não deixaria nenhum justo sequer mendigar o pão. Quando nós vivemos de forma negligente, nós caímos nisso, nessa dificuldade. Mas, como eu disse, o pai depressa, ele foi encontrar o filho.
na hora que ele encontrou o filho, ele não fez nenhum discurso, nenhum relatório. Me diga o que aconteceu, né? Não teve um interrogatório, ele só abraçou. E é isso que Deus quer fazer com você hoje, nesta noite. Ele quer te abraçar, Ele quer te chamar para perto e te chamar. Você é meu filho. Você é meu filho. O Senhor te adotou através de Jesus, através do sangue de Jesus, da maneira que você está. Mas como eu falei, Ele não vai te deixar da maneira que você está. Ele vai te colocar a sandália, Ele vai te colocar um anel, Ele vai te abraçar, Ele vai te trazer para dentro de casa, vai dar uma festa para você, porque a festa é o símbolo da alegria, do quanto o Pai estava feliz pela volta do seu filho. Meu irmão, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, para que nós não vivamos com mentalidade de órfão, mas com mentalidade de filho. Paremos de viver assim. Vamos parar de viver dessa forma. Às vezes vem à tona, né, a nossa orfandade. Às vezes a gente está com raiva de Deus. Vou agir do meu jeito. A gente quer agir com órfão, quer agir com raiva, quer sair chutando balde, quer sair arrancando tudo. Essas são ações de órfão. Mas você não é. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que cuida, um pai que se importa, um pai que entregou o seu próprio filho. Feche seus olhos. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Talvez, Senhor, nós temos vivido, Senhor, dessa mesma forma, como órfãos. Vivido, Senhor, da maneira que nós queremos. Viver sem regras, viver sem o Pai estar nos orientando, entrar numa rebeldia. Quantos de nós já não fomos assim? Quantos de nós já não escolheu viver dessa forma? Quantos de nós já não abandonamos o lar? Quantos de nós já não abandonamos o Senhor? Quantos de nós já não escolhemos viver dessa forma? E o Senhor, nesta noite, Ele está te chamando para estar perto dEle. Ele está te chamando para voltar aos braços do Pai, porque você não é mais órfão. Você é filho. Você é filho. Meu irmão, você é filho. Deus te deu o direito de ser filho dele. Aleluia. Nós queremos cantar um louvor que vai elucidar aquilo que nós falamos nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de olho fechado nesse momento e orasse ao Pai. Você era órfão, agora não é mais. Você não é órfão, meu irmão. Você tem um Pai Celestial sentado no trono. Você que viveu como órfão, agora Deus Ele está restaurando o seu coração para dizer para você que você é filho. Ele quer restaurar você, a sua mentalidade de filho nessa noite.
órfão, hoje sou filho. o Pai te deu novamente. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. E é isso que você é hoje. Você é aquilo que nós sempre fomos, filhos do Senhor. Nós nos encontramos perdidos por um tempo, mas o plano já tinha sido traçado para que fôssemos curados em nossa mente, assim como aquele filho perdido foi curado. Ele disse: ó, caí em si, eu tenho um pai, sim, eu tenho um pai que trata bem os seus empregados, então eu vou voltar como empregado. Mas o pai não recebeu como empregado, o pai não recebeu como servo, o pai o recebeu como filho. E hoje ele quer dizer que ele te recebe como filho. Você é filho, meu irmão. Você é filho. Você é filho, fruto de um esforço do Pai, fruto do esforço do Filho. Naquela cruz morreu em meu e seu lugar. E o Pai adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aplauda o Senhor, só os filhos de Deus. Só quem é filho. Só quem é filho. Aplauda o Senhor, que como filhos nós não somos tratados de qualquer maneira, porque você não tem um pai, você não tem qualquer um, você não trata Deus como um qualquer um. Você tem um pai que ele é amoroso, que ele te ama e ele te quer, e ele te quer nessa noite. E nessa noite nós vamos cear como filhos, nós vamos cear como uma família, nós vamos cear como aquele a quem Deus nos fez como famílias, como um corpo bem ajustado, totalmente ligados em Cristo Jesus, que é o cabeça. Hoje nós vamos cear dessa forma, felizes por participar de uma família, de participar onde aquele que é o Pai, Ele nos ama, Ele sempre está ao nosso lado. Aleluia! Obrigado, Senhor, santo Tu és. Você tem um Pai que é santo. Você tem um Pai que é santo. Você tem um Pai que está sempre olhando para você. Muitos de nós já nos sentimos sozinhos, já nos sentimos como se nada pudesse mais acontecer em nós, ou se nesse momento nós estamos vivendo algo que você fala assim: eu não tenho mais esperança de algo melhor para a minha vida, ou as coisas parecem que acontecem só com os outros, mas não acontecem comigo. Oh Senhor, eu estou vivendo de forma onde eu só estou deixando a vida me levar. Oh Senhor, onde eu disse: Pai, eu só estou acordando, trabalhando e dormindo, acordando, trabalhando e dormindo, só comendo, bebendo, dando de comer para... Eu tenho um filho, mas Senhor, então eu estou aqui só acordando, trazendo sustento para a minha família, mas esqueceu de viver como filho, esqueceu de viver que você tem um Pai. Então é você que Deus quer trazer hoje nessa consciência de que você é filho. Esses dias eu ouvi uma frase
E a frase estava assim: quando você está cansado, faça isso. Aí eu falei: vou lá ver, porque eu estou cansado. Estava lá: pare, descanse. Eu falei: não acredito que é tão simples assim. A gente que complica. Quando estamos cansados, pare, descanse. É no descanso que Deus também trabalha. Não é quando nós estamos agitados. Que quando nós estamos agitados demais, nós agimos como órfão, Marcelo. Quando nós estamos agitados demais, nós olhamos para a nossa força e nós queremos agir, fazer. Mas Deus está te chamando para falar assim: ei, descansa. Você é filho. E o Pai está aqui. Então eu quero cear com você dessa forma. Eu quero chamar aqui o Brulê, como a gente conhece, ou o Leandro, o pagodeiro, e a Dani e Carol aqui à frente também, esse casal que tive o prazer de conhecer e estou sempre conhecendo através da tia Rita. Tia Rita chegou para mim e falou assim: cuida de um casal. Falei: quem é? É o Leandro, é Xará, então eu cuido. Nem conhecia o Lê, não conhecia o Lê, já conhecia a MC há tempo, né? Pastor esse cara, e não era do meu tempo. E passei a amar esse casal, né? Estão aí sempre com a gente. Então, hoje eles vão estar servindo a ceia. Obrigado por aceitarem estar servindo a gente como filhos. Como filhos. Nós temos um Pai amoroso. Eu queria orar pelos cálices. Antes disso, vamos ler o texto. 1 Coríntios, o de prática, capítulo 11, versículo 17 em diante. O texto da ceia diz assim: entretanto, nisto que lhe foi, vou dizer não, peraí, eu acho que eu errei, mais para baixo, né? Vamos para o 23, o 17 está muito longe. Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, filhos, dados em favor de vocês, filhos. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso, filhos, sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês, filhos, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É dessa forma que nós vamos ser anunciando a Cristo através da nossa vida, como filhos, filhos obedientes, filhos que não saem da presença do Pai, filhos que não perdem a herança, mas que vivem se relacionando com o Pai. Eu queria que o Lê e a Dani pegassem então as bandejinhas, e segurando eu vou orar daqui. Feche seus olhos, meu irmão. Pai, nós assim oramos que este suco que representa o seu sangue e este pão que representa o teu corpo, em nome de Jesus, Senhor, que ele venha, Senhor, como um bálsamo para nós nesta noite. Que ele venha, Senhor, como uma confirmação dos filhos que nós somos. Beberemos como filhos, cearemos como filhos. Nós agora, Senhor, como filhos que amam o Pai, pegaremos este cálice, Deus, e cearemos, porque Tu estás aqui conosco nesta noite. Tudo faremos, Senhor, em memória de Ti, sempre. Consagramos então, Senhor, esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Amém.